Pequeno Príncipe, coloca pra mim aí a ousadia que parece não ter limites da bandidagem. Veja comigo aí. Você tá vendo ali, que é isso, Camargão? Tá vendo ali um monte de moto, um monte de carro. Aquilo ali é um pátio do Detran, tá? Volta pra mim aí, por favor. Volta pra mim, por favor. Sabe por que eu tô chamando a sua atenção? Porque 17 bandidos invadiram o pátio do Detran lá no município de Cariacica e roubaram 14 motos, bicho. Vê se pode uma parada dessa. Que, rapaz? Quem é que vai pagar a conta agora, hein? Se eu for lá buscar a minha moto que tá lá no pátio do Detran e ela não tiver lá, quem é que vai pagar 14 motos, bicho? 14 pessoas vão ficar no prejuízo. A vagabundagem conseguiu ter acesso ao local depois de render o motorista de um caminhão guincho que estava chegando aí nesse local. E perceba que é um pátio gigante, hein? É um pátio grande pra caramba. Você tá vendo ali todo murado, um local aparentemente seguro, né? Por conta do muro, por conta ali, aparentemente, parece que tem até cerca elétrica ali, naquela partezinha do portão menor, né? Não, tem até, são grades, né? São grades e uma estrutura ainda acima do muro, como vocês estão vendo ali, justamente para poder dificultar o acesso de pessoas indesejadas ali nesse pátio. Mas nem isso segurou a vagabundagem, porque eles esperaram, né, o caminhão do guincho chegar, renderam o motorista, caíram para dentro. Olha lá a quantidade de moto e um monte de carro novo lá também, bicho. Imagina se esses caras chegam ali e começam a depenar esses carros também, levando multimídia, roda, pneu, porque os caras vão lá para isso. Suzy Faria, me conta, minha amiga, 17 bandidos, essa é a suspeita de terem caído para dentro desse pátio do Detran e 14 motos levadas. Fácil levar moto assim, né, minha amiga? Você estando armado e colocando a arma na cabeça do povo, meu filho, você leva até todos os carros que estão lá, como já aconteceu, inclusive, em outros pátios do Detran. Mas vamos fazer algumas correções aqui, que nós recebemos uma nota da Polícia Civil e também do Detran dizendo o seguinte, que na verdade, Camargão, foram 10 homens que entraram no pátio e levaram 12 motos, ou seja, 10 homens conseguiram levar 12 motos aí do pátio do Detran. Destas, 11 foram recuperadas até agora. E eles estão dizendo o seguinte, que se essas motos, já que era a sua preocupação do pessoal ficar no prejuízo, não forem recuperadas, quem tem que arcar com prejuízo é o pátio, que é terceirizado e presta serviço para o Detran, então teria que pagar essas motos todas. Eu estive lá, falei com pessoas que ontem viram toda essa confusão acontecendo, se depararam inclusive com os bandidos lá, rendendo o motorista, levando os veículos, e você acompanha o drama dos moradores que vivem ali perto, o que eles passaram. Até porque o Detran disse que teve uma primeira tentativa de invasão que teria acontecido na quinta-feira, só que ela foi contida. Os seguranças conseguiram impedir. Mas já no domingo à noite, não teve jeito não. Eles acabaram entrando e furtando essas motos aí. Vamos acompanhar a reportagem. O pátio do Detran é esse que fica em Porto de Cariacica, às margens da rodovia do Contorno, em Cariacica. Por volta das 10 horas da noite de domingo, 17 homens invadiram o local pela porta da frente. Renderam o motorista de um guincho que chegava na hora e funcionários do pátio e começaram a levar os veículos. Motos eram os alvos desse bando. Um morador chegou a observar uma movimentação estranha no pátio, mas nem imaginou que seria um furto tão grande de veículos. Fiquei até preocupado, sem saber o que estava acontecendo, porque não é costume a gente ver esse movimento. A gente andando para lá e para cá, parecia que estavam aflitos. E também apresentava que estava armado, mas não dá para entender, para me ver que a visão é meio pouco daquilo lá. Mas outras pessoas acabaram sendo surpreendidas pela situação, flagrando a ação bem na hora que acontecia. Um morador estava saindo exatamente na hora e viu a seguinte cena. Um homem empurrando uma moto aqui pela rua, naquela direção para o final da rua. Ele achou uma cena normal, afinal de contas, qual moto não dá problema, né? E achou que era o veículo de um morador aqui da rua. Mas tudo mudou quando ele foi se aproximando da esquina aqui do pátio do Detran. E aí ele viu uma cena que o apavorou.
Um homem armado, encapuzado, rendendo o motorista de um guincho e ao lado dele, outros homens também armados e encapuzados. Ele então não pensou duas vezes, voltou para casa, se trancou e ficou quietinho lá até tudo isso acabar. Me deparei com um guincho na parte da esquina aqui do pátio, sendo abordado por mais de 5 rapazes. Antes disso também vi um correndo com a moto saindo aqui em direção ao pasto, mas empurrando a moto sem estar ligada nem nada. E depois disso eu vi mais 3 saindo com moto também de dentro do pátio. Estavam armados, encapuzados, e eu não sabia se eu ia pra rua ou se eu voltava. O que eu fiz, que eu achei melhor foi voltar para casa. Eu já tinha trancado o portão e eu fui tentar abrir o cadeado do portão com medo, sem saber se eles iam reagir com alguma coisa, se eles iam me ver. E, inclusive o que estava armado estava gesticulando, né, pedindo para que o motorista do guincho abrisse a porta, pedindo alguma coisa que tinha dentro do guincho. E aí a minha reação, eu nem sabia o que fazer. 3 pessoas foram presas logo em seguida, um adolescente e 2 adultos. Foram levados para o DEACLE, onde prestaram depoimento. Das motos, grande parte foi recuperada, 9 das 17 levadas. Elas estavam escondidas na mata e ao redor do pátio. O pátio é terceirizado e a responsabilidade é do Detran. Pois é, vamos reforçar agora em nota o que foi passado pelo Detran. Então, 12 motos que foram levadas, 11 foram recuperadas, 3 pessoas presas, detidas. Um de 23, outro de 20 e um de 17 anos. Os maiores, de 20 e 23, foram autuados em flagrante por roubo marjorado pelo concurso de pessoas com restrição de liberdade, porque acabou fazendo algumas pessoas reféns lá dentro, e com emprego de arma de fogo. Eles também foram autuados por corrupção de menores. No caso do garoto de 17 anos, que foi também autuado por um crime análogo a roubo marjorado. Então, todos eles estão aí presos e o adolescente apreendido. Falta apenas, então, recuperar uma moto de acordo com o Detran. As primeiras informações que nós tivemos eram de 17 pessoas, 17 veículos. E o Detran, então, corrige dizendo que foram 10 pessoas que entraram lá, 12 motos que foram levadas, 11 que foram recuperadas. Douglas. Que maravilha, hein? Resposta rápida da polícia, é isso que a população quer. Então, ó, vai buscar sua moto logo lá no pátio do Detran, que senão vão levar de novo, hein? Dizem que raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vai que cai, né, Suzy? Pelo amor de Deus. E, ó, nós vamos passar um final de semana lá na Casa das Montanhas da Suzy. Ela falou que era minha, mas não é minha não. E nós vamos de moto, hein? Vamos de Harley Davidson. Beijo, Suzy!